Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Graças a Deus, mais uma batalha, né? Vamos para o trabalho, vamos à obra, né? Crianças, nós estávamos discutindo a parte das reações orgânicas em si, né? Então, vamos dar sequência a isso. Até na semana passada, semana atrasada, não me lembro qual foi o último encontro com vocês, nós estávamos trabalhando os alquenos, né? Nós fizemos aquelas reações de adição. Então, são algumas mais simples e são as que mais aparecem nos vestibulares, tá? É lógico, quando aparecem reações, tá bom? Esses assuntos são menos comuns, tá? Mas nós temos que comentar algumas coisinhas para ver que, de forma que vocês possam sair o melhor possível nessas provas, né? Tá? A intenção é que vocês tenham um bom rendimento, né? Bom, é lógico que estejam com uma cabeça bem tranquila para fazer essas provas. Hoje, eu vou fazer os assuntos de vocês, de os últimos hidrocarbonetos que têm essa maior relevância, tá? Vamos tratar dos aromáticos, ok? Aromáticos. Então, os aromáticos nós vamos tratar da propriedade das reações dele, tá? Então, temos aula agora de manhã e aula à tarde, né? Então, dá para nós fazermos, pelo menos a parte que é mais comum nos vestibulares, né? Meninas, aromáticos, quando se trata, nós estamos falando basicamente do benzeno, tá? Benzeno e seus derivados. Então, vamos colocar aqui que seja assim, né? Benzeno e seus derivados. Por quê? Porque a aromaticidade é uma propriedade química, não tem a ver mais com a característica de odor, de cheiro, tá? Esse nome aromático foi dado lá nos primórdios, né, por volta de 1800 e alguma coisa aí, quando foram descobertos os primeiros, né, que era extraído do alcatrão da hulha, né, que é um derivado do petróleo, tá? O que acontece? Esses, por ter um cheiro adocicado, eles eram como compostos aromáticos, tá? Só que hoje a aromaticidade está relacionada para a gente como uma propriedade, tá? O que seria essa propriedade? São consideradas moléculas aromáticas ciclos, ok? Que mais? Todos os carbonos sp2, todos os carbonos sp2, ou seja, qual é a consequência de serem todos os carbonos sp2? Eu tenho uma molécula plana, né? Molécula plana. Ela não é tridimensional, ela não tem um carbono tetraédrico, né? Lembra que carbono sp2 é um indivíduo de ângulo interno de 120 graus, né? Consequentemente, eu tenho uma geometria trigonal plana. Então, se todos os carbonos da molécula são do tipo sp2, tá? Então essa minha molécula também vai ser o quê? Plana, né? Bom, é considerado também um composto aromático quando ele segue uma chamada regra de Huckel. Tá? Vou mostrar uma ideia do que seria essa regra de Huckel. A regra de Huckel, crianças, é uma expressão matemática que indica a quantidade de elétrons pi numa molécula. Tá? Então, eu teria aqui como regra de Huckel algo do tipo 4n mais 2 igual ao número de elétrons pi. Tá? Eu vou aplicar isso para vocês, para que vocês compreendam a lógica dessa. Né? Então, pensa aqui, ó, benzeno como principal representante, tá? Eu vou mostrar a ideia dele para vocês verem a aplicação dessa regra. Tá? Então, pronto. O que eu tenho aqui? Quando eu vou contar a aromaticidade dele, eu vou contar os elétrons que formam a dupla ligação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Então, como que eu vou analisar isso agora? Você vai ver lá. 4n mais 2 igual a 6. Que esse π aqui, né, da expressão matemática dele, refere-se a esses elétrons que formam as duplas ligações. Então, 4n mais 2 igual a π. Ok? Bom, resolvendo isso, você vai ter o quê? 4n igual a 6 menos 2. 4n me dá 4, né? E então n me dá um número inteiro.
Então, toda vez que eu fizer essa expressão e ele me der como resultado um número inteiro, né, você vai classificar essa molécula como aromático. Ok? Então, essa é uma aplicação da chamada regra de Huckel, ou lei de Huckel, tá? Ou regra da aromaticidade. Então, quando é que eu tenho um composto aromático? Quando se trata de moléculas cíclicas, tá? É o primeiro ponto, tá? Que mais? Além de serem moléculas cíclicas, todos os carbonos da molécula devem ser do tipo sp2, tá? Então, por que tem que ser do tipo sp2? Para que eu tenha todos os carbonos, tá? Todos os carbonos sejam planos, né? Tá? Então, isso vai implicar numa molécula de configuração plana, tá? Ou seja, eu tenho uma molécula planar. Ela é como se fosse uma folha, né? Como se fosse uma estrutura foliar. Bom, isso vai responder para a gente, né? A questão do que é ser aromático, então. Tá? Então, se perguntar, molécula aromática? Quando? Bom, o representante mais comum é o benzeno. Né? É o benzeno, é um C6H6. Tá? Ele obedece a regra de Huckel? Sim, porque 4N mais 2 igual a 6, 6 são o número de elétrons π, N deu inteiro. Bom, isso é legal. Então, vamos pensar aqui no outro caso. Olha só, o ciclo butadieno, aqui, todos os carbonos dele são sp2 também, tá? Opa, o meu auto-preenchimento atrapalhando. Vamos lá. O ciclo butadieno, ele é um indivíduo que tem todos os carbonos sp2. Pode olhar aí, tá? Se eu aplicar a regra, olha só, 4N mais 2 igual a quanto? Vamos contar os elétrons π. 1, 2, 3 e 4, certo? Então, o N aqui seria o quê? 4. Então, resolvendo essa expressão, você vai chegar num N igual a quanto? A meio, né? Tá vendo? Ó, deu um número o quê? Fracionário. Se é um número fracionário, o que você tem para esse indivíduo? Você pode chamá-lo de aromático? Claro que não. Então, ele vai ser um não aromático. Ok? Então, de novo, ó, para ele ser considerado uma molécula aromática, ele tem que ter quais características? Primeiro, ciclo, todos os carbonos sp2, consequentemente moléculas planas, tá? E o que mais? Obedece à regra de Huckel, onde, resolvendo a expressão matemática, você tem que achar um N de número quê? Inteiro, tá? N deve ser um número inteiro, ok? Tudo bem? Tranquilo até aí? Certinho, né? Agora, olha só, se eu tivesse colocar uma molécula um pouquinho maior, tá? Esses aqui são fáceis, né? Porque eles são derivados do benzeno, você olha, resolve com facilidade, né? Tá? Não tem muito o que discutir contra ele. Olha, né? É um polianel, ou um policiclo, né? Ou um polinuclear. O que eu teria aqui? Se você contar o número de elétrons π, só para a gente fechar a conversa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, resolvendo o número de elétrons π, você teria o quê? 4N mais 2 igual a 10. Então, você tem um 4N igual a 8. Então, você tem um N igual a 2, tá vendo? Uma molécula aromática, né? Tranquilo? Então, são algumas características que você pode observar, tá? Só pelo arranjo estrutural dela. O que você tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado de forma em que todos os carbonos que você tem na molécula, tá? Obrigatoriamente, esses átomos devem ser carbono do tipo quê? sp2, tá? Ou seja, devem ser carbonos insaturados, tá? Ok? Então, você fez a aplicação da regra de Huckel? Fiz. Beleza. O que deu de resposta para mim? Deu um número inteiro. Se deu um número inteiro, então você vai chamá-lo de molécula aromática ou simplesmente compostos aromáticos. Ok? Tranquilo? E se der um número diferente de um número inteiro, professor, o que nós vamos ter? Você tem um indivíduo que nós vamos chamar de não aromático, tá? Tranquilo? Sem problemas? Então, eu tenho moléculas, não só moléculas pequenas, né? Eu tenho moléculas maiores também que dá para nós discutirmos aí. Mas para vocês, tendo esse início de entendimento aí, você já tem informação suficiente para trabalhar as moléculas que são comuns, tá? No vestibular para vocês, tá bom? Bom, ótimo. Agora, outra característica que você vai avaliar, tá?
Por ele ser hidrocarboneto, né, ele é uma molécula polar, precisava me ter comentado, né, mas vamos lá. Um outro aspecto é a identificação dele. Tá? Então, o que é essa identificação? São os nomes mais comuns. Tá? Então, aqui, ó, como vocês vão ver só os derivados aromáticos, né, os derivados do benzeno, o que eu tenho aqui? Ó? De que você pode chamar esse indivíduo? Isso aqui é um indivíduo do tipo metilbenzeno. Tá? Porque a cadeia principal é o benzeno, né, que é a cadeia maior, ok? Ramificação é o metilbenzeno, que tem um nome comercial, você pode chamá-lo de tolueno. Tá? Esse é o nome comercial. Ele é solvente de tinta, ele é solvente de alguns esmaltes, tá? Desses esmaltes que vocês usam para pintar as unhas, né? Então, lógico que assim, tem uma quantidade mínima, né? Não uma grande quantidade. Aquele pigmento que vocês usam muito para cobrir mancha de caneta, né? Os corretivos, o solvente comum dele é o tolueno, tá? Por isso que ele tem um cheiro bem intenso, né? Não vou ficar cheirando aquilo não, faz um mal danado. Agora, o que acontece? Olha só, quando eu tenho dois ligantes, né? Só para a gente relembrar isso lá da nomenclatura, quando eu tenho dois ligantes no anel, por exemplo, alguém aqui e alguém nessa posição, tá? Eu vou enumerar a cadeia. 1, 2, 3 e 4. Se tinta anti-horário é a mesma coisa, tá? 2, 3 e 4. Tudo bem? Então a gente faz qualquer, no tanto sentido anti-horário quanto sentido horário é a mesma ideia. Você diria que você tem uma ramificação no carbono 1 e no carbono 2, ou simplesmente você falaria que os dois estão em posição orto, né? Que você pode abreviar por um ozinho. Só vale para dois ligantes essa ideia aqui, tá? Um terceiro ligante só valeria a nomenclatura em função de numeração, tá? Resolvendo mais um caso aqui, ó, vamos colocar todos eles, aí você já fecha o ciclo todo, tá? O que eu tenho? Olha só, se eu tenho alguém no carbono 1 e alguém no carbono 2, então se você enumerar, 1, 2 não tem ninguém, no carbono 3, no carbono 4. 2 e 3, tá? Eu falei 1 e 2, né? Na verdade é 1 e 3 aqui, né? Então eu tenho ramificações ou grupos ligados no 1 e 3, eu vou falar que esse indivíduo é de posição meta eu vou representá-lo por M. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, e para secar essa história de dois ligantes, aqui nós temos o quê? Aqueles dois que podem ficar em posições opostas, tá? Então, aqui eu posso ter um ligante aqui e um ligante aqui, né? Vamos lá, vamos deixar na mesma formato, né? Então, eu tenho um ligante em Y e um ligante em X, né? Quem é Y e X não importa, tá? 1, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, certo? Então, eu tenho aqui a posição 1 e 4, certo? Você vai chamá-lo de para ou simplesmente P, certo? Tudo bem? Tranquilo, né? Eu vou deixar aqui do ladinho aqui, ó. E vou colocar dois exemplos aqui só para nós fixarmos a ideia, tá? Então, aqui, tá aí, tá? Independente em que posição que você esteja aqui, ó, tá? Basta você fazer a contagem, ó. Eu vou fazer com grupos iguais só por questão de facilidade na escrita, tá bom? Mas é só seguir a ordem alfabética, tá? Olha só, quem são? Beleza, deu uma ramificação, ó. 1, 2 e 3. Qual a posição que eles estão? Eles estão na relação 1 e 3, né? Você poderia chamar 1, 3 de metil, benzeno, certo? Você poderia falar que ele é um metadimetilbenzeno, ou ainda você poderia falar que ele é um metametil, você falou só um, né? Então você deu um nome a um grupo, sobrou outro, o outro é o quê? Tolueno, metiltolueno. Ok? Tá? Isso aqui foi aquela parte de nomenclatura que nós vimos lá no início, né? Da parte orgânica que vocês viram também na geral 3, né? Eu dei essa noção na geral 3 para vocês também, tá? Ótimo. Então, o sistema de nomenclatura segue essa ideia ortometapara. Agora, se eu tiver três ligantes, tá? Se nós tivermos três ligantes, o que você vai fazer? Você vai dar nomenclatura por enumeração normal, tá? Você vai seguir a sequência numérica, ok? Então, olha só. Tan, 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 tan. Se eu tivesse aqui, ó, metil aqui,
tá? Outro metil aqui, tá bom? E se eu tivesse um etil aqui, ó? Ah, pronto, como é que eu faria com isso aqui? Ah, isso aqui é uma excentricidade. Eu teria que enumerar. Por onde que eu começo? Bom, não são ramificações diferentes? Exato. Então, como é uma cadeia cíclica, o ciclo é a cadeia principal, você enumera por ordem alfabética. Ó. 1, 2, 3 e 4. Porque você tem metil e etil, né? Etil vem primeiro, né? Então, você falaria o quê? Que você tem 1 etil, ok? 2 e 4 dimetil, benzeno. Pronto. Essa é nosso sistema de nomenclatura, ou simplesmente o grupo mais simples que nós temos, né, dos aromáticos. Tá? Lembra, se tiver só 2 ligantes, você pode, você pode usar o ortometa e para quando tem 2 ligantes. Quando você tiver 3 ligantes ou mais, você vai simplesmente enumerar. Tá? Não esqueçam desse posicionamento, dessa ideia. Tá? Essa é a nossa característica, esse é o nosso esquema de identificação dos aromáticos. Tá? Ok? Só recapitulando rapidão aqui, quando é que eu vou ter uma molécula aromática? Você terá uma molécula aromática toda vez que se tratar de ciclos, tá? Cadeias fechadas. Tá? Além dela ser fechada, ela tem que ter todos os carbonos do tipo sp2. Além de ter todos os carbonos do tipo sp2, essa molécula deve ser plana. Tá? É um outro ponto que você tem que tomar cuidado, porque eu posso ter molécula que está fora do plano. Tá? Quando? Quando aparece aquele carbono sp3 no meio, né? Algumas coisas do gênero. Tá? Pronto. Isso é a definição geral da aromaticidade que nós temos. Tá bom? Meninos, outro ponto. Quando se trata dos aromáticos, né, quando se trata do benzeno e seus companheiros, sabe, tratam-se de moléculas extremamente estáveis, tá? Então são pouco reativas. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos falar agora da reatividade da molécula. Vamos lá. Opa. Um minutinho, deixa eu apagar isso aqui, porque eu esqueci de apagar. Bom, os aromáticos em si, apesar de ter característica de molécula insaturada, por que característica de moléculas insaturadas? Porque tem três duplas ligações, pelo menos, né? Então, são moléculas teoricamente insaturadas, certo? Porém, elas não reagem como moléculas de alqueno, que sofrem reações de adição, que nós vimos nas semanas passadas aí, né? Os hidrocarbonetos do tipo aromáticos, sabe? São moléculas muito estáveis. Como elas são muito estáveis, elas só sofrem reações de substituição. Tá? Então, os aromáticos são muito estáveis. Tá? Bom, essa estabilidade é tão grande, tá, que nós poderíamos até discutir aqui um pouquinho da questão da aromaticidade dele. Tá vendo? Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou pegar um gráfico aqui. Fica até mais fácil. Eu não ia mostrar isso não, mas vamos lá. Quais são as expectativas que nós temos, porque eu já vi esse gráfico numa prova, tá? E eu vou colocar aqui para vocês. Ó, esse aqui é um gráfico, ok? Das possíveis hidrogenações, tá? Do benzeno. Vou tentar explicar ele da maneira mais simples para vocês, tá? Porque ele apareceu na prova da Unicamp uma vez, né? Então quem sabe, né? Os outros podem aparecer também. Uma dupla ligação qualquer, ele reage com o gás hidrogênio e se transforma numa cadeia saturada, no alcano. Nós vimos na semana passada, semana atrasada. Tudo bem? Beleza. Agora, qual que é o experimento? Veja bem, ele está pegando um cicloalqueno, uma dupla ligação, fazendo a hidrogenação e transformando ele em um cicloalcano. Certo? Quando eu tenho apenas uma dupla ligação, o experimento nos indica menos 28 quilocalorias. Então, a reação exotérmica liberando energia para fazer a hidrogenação de 1 mol de dupla ligação. Tranquilo? Beleza. Isso é experimental, tá? Quando eu tenho 2 mols de dupla ligação, olha, 2 mols de duplas ligações, para eu transformá-lo num cicloalcano, veja bem que é praticamente o dobro, né? Ok? Dá um pouquinho a mais do dobro, mas você vê que dá uma relação direta, né? Dá o quê? Que deu 7, que dá 6, dá um pouquinho mais, né? Que teria que ser 58,2, né? Bom, o que acontece? 57,2. O que acontece aqui? Tá vendo? É proporcional, ó.
uma dupla, 28, duas duplas, 57, certo? O que você esperaria? O que você esperaria, então, se eu tivesse três duplas? Se eu tivesse três duplas, eu teria que ter 3 vezes maior, não é? Certo? Essa relação aqui. Só que eu não tenho essa quantidade de calorias. Tá? Eu teria aproximadamente o quê? Em torno de 110, 120, né? Tá ali aproximado. Só que, na verdade, a quantidade de energia envolvida na hidrogenação do ciclo hexatrieno, que é com 3 duplas ligações, né? Ok? Que seria o benzeno aqui, ó, tá? Eu tenho, na verdade, menos 49,8 quilocalorias. Percebe que é menor do que com duas duplas, ó. Tá vendo? Olha só que diferença de energia. Bom, por que eu tenho essa diferença? Eu tenho essa diferença porque as duplas ligações no benzeno, elas não são localizadas, elas não são fixas, elas ficam em constante movimentação. Falamos que são duplas ligações ressonantes. E essa ressonância nos dá uma estabilidade gigantesca, tá? Gigantesca, ok? Olha o tamanho, dá para você perceber que é a diferença. Presta atenção, ó. Aqui é uma dupla só, certo? Aqui duas duplas, ok? E esse indivíduo aqui, tá? Aqui seriam 3 duplas ligações. Então, se uma dupla é 28,6, tá? Então, se eu multiplicar isso aqui por 3, que seriam 3 duplas, ó, 3 vezes 6, 18, né? 3 vezes 8, 24, 25, 3, 2, 6, e 1, ó, e 2, 85, né? 85, né? Aqui, ó, 85,8. Eu estaria esperando essa quantidade de energia dissipada. É essa quantidade de energia que eu vou dissipar aqui? Não, não é essa quantidade de energia que eu dissipo. Tá? Quando eu tenho a hidrogenação do benzeno, tá? Que é uma condição extremamente drástica, eu libero só 49,8. Isso indica a estabilidade dele. Ok? Tranquilo? Então, se eu libero menos energia do que a expectativa, essa diferença entre o esperado, que seria 85,8, em relação ao que é o real, é a chamada energia de ressonância ou simplesmente energia de estabilidade dos compostos aromáticos, no caso do benzeno em específico, tá? Já apaguei isso aqui, que foi uma aula de ontem. A gente continua. Né? Às vezes eu esqueço, eu fecho a tela e não apago. Tá? Ou passo para outra aula e não apago, é normal. Tranquilo, então vamos lá, não vai atrapalhar a vida de ninguém com isso, né? Crianças, então vamos voltar aqui à ideia novamente, tá? Então, o que eu tenho nessa relação? Tá? Os aromáticos são estáveis. Por que eles são estáveis? Eles são estáveis porque quando eu pensar na dupla ligação alternada, essa alternância de ligações simples e duplas, tá? Ó, dupla, simples. Eu não tenho essa ligação fixa, tá? Elas ficam em movimento dentro do anel. Essa ressonância gera essa estabilidade, ok? Tranquilo? Apesar de ser molécula insaturada, tá? Igual um alqueno ou um cicloalqueno, os aromáticos não reagem na mesma proporcionalidade dos alquenos. Tá bom? Ou seja, ele não tem a mesma facilidade da reação de adição, ok? Então, olha só, são moléculas estáveis, são insaturadas, eu coloco isso aqui para vocês então, são insaturadas, mas agem como moléculas saturadas, ok? Os aromáticos são assim, todos eles são assim, tá? Todos os aromáticos têm essa característica, tá? Ótimo, então nós temos essa relação e vamos para frente, tá? Que tipo de reação, então, que eu tenho nos compostos aromáticos, tá? Os compostos aromáticos, de uma forma geral, eles sofrem reação de substituição, eletrofílica.
eletrofílica, tá? Ele é um eletrófilo, tá? Tanto é que em alguns livros vocês podem até deparar com essa relação, que é a substituição aromática, tá? Eletrofílica, sair, ok? Tá? Substituição aromática eletrofílica, tá? Então, pode aparecer essa siglagem no nome, então não assusta com isso, tá? É uma reação de substituição. O que é uma reação de substituição? É uma troca, né? Eu vou tirar um ligante. Que ligante que eu vou movimentar? Eu vou movimentar o hidrogênio. Tá? Então, olha só, quando eu pensar no benzeno, eu sempre vou pensar um indivíduo em que eu tenho duplas ligações alternadas e em cada carbono aqui eu tenho um hidrogênio. Tá? Então, eu tenho um indivíduo do tipo C6H6. Tá? Tá pronto. C6H6. Tá? Então, uma reação de substituição qualquer vai trocar qualquer um desses hidrogênios. Por quê? Qualquer um desses hidrogênios são idênticos. O hidrogênio, esse hidrogênio ou esse hidrogênio é o mesmo indivíduo. Tá? Ele tem as mesmas características. Ele é um átomo de hidrogênio, desculpa. O que nós vamos ter, então? Uma reação de substituição por um eletrófilo, eu vou representar o eletrófilo como sendo o Ezinho aqui, tá? Ok? O que nós teríamos? Nós teríamos a troca do hidrogênio, qualquer um desses hidrogênios aí, mantém a dupla ligação, tá? E no lugar de um dos hidrogênios, eu terei o eletrófilo no lugar dele. Tá? E o hidrogênio, você vai pronto, o hidrogênio se ligou a alguém, tá? Um outro grupo, e vai dar origem a outra substância. Só que para a gente interessa só a molécula orgânica. Lembra que eu falava para vocês? Molécula orgânica sofre a transformação, a gente chama de substrato. Eu tenho que analisar o que eu tenho no reagente e o que eu tenho no produto para avaliar, tá certo? Ok? Então, olha só, com a entrada desse eletrófilo no lugar do hidrogênio, né, eu tenho o quê? A típica reação de substituição. Eu troquei o ligante. Tá? Agora aqui eu passei a ter um indivíduo do tipo C6H5, tá vendo? O anel núcleo aromático que continua, porém agora só com 5 hidrogênios, e no lugar de um dos hidrogênios eu coloquei um eletrófilo, que pode ser qualquer outro ligante. Tá? Pode ser cloro, pode ser fluoro, pode ser uma metila, pode ser um OH que dá o fenol, né? Pode ser uma carboxila que dá o ácido carboxílico, e assim sucessivamente. Tá? Então são as características dessas moléculas. Tranquilo? Beleza? Ótimo, né? Então nós vamos ver agora algumas reatividades, tá? Algumas reações. Vamos lá. Fechando, só para nós não esquecermos, tá? Os aromáticos são insaturados, ok? Porém, não agem como moléculas insaturadas, eles agem como moléculas saturadas. Tá? Pessoal, então eu posso colocar lá que os aromáticos são moléculas saturadas? De jeito nenhum, porque ele não deixa de ter a ligação pi, ele deixa de agir como, tá? Ok? Tranquilo? Tá? Presta atenção para você não confundir as duas informações, tá? Eles são insaturados? São. Por quê? Porque tem as ligações pi. Porém, as reações deles, as transformações deles, não são como moléculas insaturadas, igual a hidrogenação que nós fizemos do alqueno, as reações de Markov-Nikov que eu fiz lá nos alquenos com vocês. Ok? Aquilo lá é característico de moléculas insaturadas. Tá? O que acontece nos aromáticos, devido à estabilidade, essas duplas ligações aqui estão em constante movimento, que a gente chama de estrutura ressonante, tá? Geram instabilidade tamanha que essa molécula ela age como se fosse uma molécula saturada. Ela é insaturada, porém, ela reage como se fosse molécula saturada. Tanto que as reações que ocorrem em condições normais, né, sem eu usar temperatura ou pressão para modificar o meio, são reações de substituição eletrofílica. Tá? Então, todos os aromáticos sofrem reações de substituição eletrofílica e não adição. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Né? Então, nós temos essa caracterização. Né? Pronto? Então, aí, primeiro ponto. Os aromáticos em si, nós temos 5 transformações base, as quais eu vou mostrar todas elas para vocês, tá? Porque qualquer uma delas não podem aparecer. Tá? Então, olha só. Quando eu tenho o benzeno, tá? Eu vou fazer um esquema aqui. E eu vou colocar para vocês as 5 reações comuns, tá?
como eu sou excelente para fazer uns desenhos, né? Olha que proporcionalidade maravilhosa. Né? Ó, benzeno, mais alguém, tá bom? Quem que é esse alguém? Se, por exemplo, for cloro 2, tá? Eu vou ter uma reação que a gente chama de halogenação. Então, eu vou substituir um dos hidrogênios pelo cloro, tá? Depois eu vou escrever mecanismo de reação parte a parte para vocês, tá? Deixa eu só organizar aqui. Aqui, ó, cloro. Vai sobrar HCl, que foi o hidrogênio que saiu do anel, tá? Se eu tiver, por exemplo, ácido nítrico, HNO3, a gente chama isso de nitração. Então, eu vou produzir o nitrobenzeno, tá? Claro que depois na descrição eu vou mostrando para vocês. Nitrobenzeno. Vai sobrar água e ácido aqui ainda, né? Vai dar mais água aqui na frente. Depois a gente vê por quê, tá? Se for ácido sulfúrico, você vai ter uma sulfonação, tá? Que é o início da produção de um antibiótico chamado sulfamida, tá? Foi utilizado muito no início da Primeira Guerra Mundial, tá? Os nitrobenzenos, né, que é essa anterior, né, é o mecanismo que nós usamos para fazer a síntese de corantes, né, principalmente corante vermelho, amarelo, laranja, tá? Que se usa tanto na culinária quanto para pigmentação de veículos, tá? Crianças, outro ponto. Se eu tiver aqui um grupo R, RX, tá? R é qualquer grupo alquila, tá? Qualquer cadeia carbônica. X aqui é clorofluorobromiúdo, né? Tá? São os halogênios. Lembra? Sempre quando aparece um X ligado a uma molécula orgânica, seja suspeita que ele seja os halogênios. É uma representação padrão, tá bom? Bom, olha só, esse R pode ser de qualquer tamanho de uma cadeia carbônica, tá? Nós vamos chamar isso de reação de alquilação de Friedel-Crafts. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho da cadeia. Eu vou aumentar o número de carbonos nela, sem mexer no tamanho do anel. O anel continua sendo um C6, tá? Eu vou fazer, na verdade, agora um acoplamento de grupo ao redor do anel. Vou tirar um hidrogênio e colocar esse grupo, tá? E vai sobrar aqui o HX, tá? Que depois a gente vai ver quem é, tá bom? O HX ali, tá? Eu tenho esse outro grupo aqui, ó, que é uma letra de acila, né? Não é cloro, pode ser qualquer um dos halogênios, tá? Vou colocar o X aqui, aqui é um X. É uma das reações, tá? Ok? Qual é a vantagem dessa aqui? A vantagem dessa é que eu saio de um hidrocarboneto e dou origem no final a uma cetona. Isso aqui caracteriza o grupo funcional das cetonas. Ok? Tá? Então, as 5 reações comuns dos aromáticos, as que mais aparecem nas provas para vocês, seria a halogenação, aí é uma substituição eletrofílica por um halogênio, tá bom? A nitração e a sulfonação, aqui é o SO4, né, com um pedacinho do ácido sulfúrico, né? Tá? H2SO4. A nitração e a sulfonação aparecem pouco, tá, nas reações. As que mais aparecem é a halogenação e a alquilação de Friedel-Crafts, tá? Que é um nome, ficou muito conhecido dessa forma, tá? Depois eu vou descrever isso para vocês, como é que nós vamos fazer, que eu vou descrever cada uma dessas transformações, tá? A halogenação, então, eu estou substituindo o quê? Um hidrogênio por um halogênio, nitração, um hidrogênio por um NO2, tá? A sulfonação, um hidrogênio do benzeno por SO3H, tá? A alquilação entra o grupo R, que é qualquer cadeia carbônica, e a acilação, a carbonila, que vai entrar no anel, substituindo o átomo de hidrogênio, tá? Então, essas são as transformações comuns. Na prova da Unicamp, há um tempo atrás, apareceu esse esquema, né? E era só para você identificar qual tipo de substituição que tinha nos aromáticos. É a primeira fase, tá? Não é a segunda fase, não. Ela tem a prova discursiva também, de acordo com a área específica que você está fazendo, né? Você faz uma primeira prova, depois uma segunda, tá? São características dos vestibulares lá, né? Ok? Bom, aqui em Goiás já caiu também algumas reações de aromática no UFG, tá? E eu vou mostrar alguns casos para vocês depois. Crianças, olha só, então, a primeira que eu vou mostrar para vocês é a halogenação. Halogenação, tá? O que eu tenho? Olha só, aqui eu tenho que colocar alguns cuidadozinhos, né?
As reações de halogenação, eu vou substituir o hidrogênio por um halogênio. Tá? Então, para eu usar como reagente, você pode usar qualquer um dos halogênios. Poderia, tá? Agora, o que acontece? O flúor é muito eletronegativo, tá? Então as reações dele são muito exotérmicas. Então acaba que nós evitamos o uso, porque a dissipação de calorias nas reações com flúor pode gerar degradação da molécula, pode gerar início de combustão, né? Popularmente a gente chama de explosões, né? Tá? Então a gente já acaba não usando muito o flúor. Só quando a gente realmente precisa dele, aí você vai usar numa atmosfera controlada, de temperatura baixa, tal. Isso aí são característicos, tá? Quem que sempre aparece nas halogenações? Nas halogenações vão aparecer os mais controláveis, né? Que é o cloro e o bromo. São os mais controláveis. O iodo, as reações são muito lentas, porque ele é muito pesado, né? Ele tem um raio atômico muito grande, então ele é mais difícil de ser trabalhado. Ok? É uma reação catalisada. Aí eu preciso de um catalisador, por quê? Porque o benzeno é estável, né? Catalisador, tá? Colocar melhor assim, ó. Catalisada por um ácido de Lewis, tá? Ácido de Lewis. Meninos, quem são esses ácidos de Lewis? Colocando aqui exemplo para vocês, ó. É o AlCl3, tá? E o FeBr3. Estou colocando os dois que são mais comuns, tá? Os que mais aparecem. O que acontece? Presta atenção nisso. Um verdadeiro e falso lá de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, um tempo atrás aí, tá? Eu vou até procurar esse exercício para colocar para vocês depois. Eles deram, né, as reações de aromáticos, tarará, tarará, e colocaram. É uma reação catalisada por um ácido de Lewis, certo? Aí, tá, beleza. A LCl3 trata-se de compostos iônicos. Crianças, esses dois indivíduos aqui, ó, tá? Apesar de ser ligação entre metal e não metal, nas duas, tá? Eles são compostos de caráter covalente. Tá? Eles não são sais iônicos, eles são compostos de caráter covalente. Ok? Então, esses dois catalisadores pararomáticos, tá? O AlCl3 e o FeBr3, o FeCl3 também, tá? São moléculas, são compostos covalentes. Ok? São líquidos. Tranquilo? Joinha? Tá? Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre o alumínio e o cloro é abaixo de 1,7 eletrovol. Lembra que você estudar química geral lá? Para eu ter uma ligação iônica, a diferença de eletronegatividade tem que ser acima de 1,7, né? Se for acima de 1,7, eu já tenho um composto iônico. Se abaixo de 1,7, eu tenho um composto de caráter covalente, né? Então, entre alumínio e cloro, entre ferro e bromo, entre ferro e cloro, a diferença não chega ao 1,7, que é o meio ali, né, que seria 50%, tá? Tranquilão? Joia? Tá, então, olha, não esquece. Os compostos que são utilizados como catalisadores das reações de substituição eletrofílica dos aromáticos são covalentes, eles não são iônicos, tá? Essa é uma informação, ok? Tranquilo? Bom, né? Então tocamos aqui a conversa, né? Fazemos a sequência, reação de substituição catalisada por um ácido de Lewis. Então, qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é eu pegar um benzeno, tá? Um C6H6, ok? Um C6H6. Vou fazer uma halogenação dele, por exemplo, uma bromação, ok? Vai aparecer o que para mim aqui, ó? FeBr3. Outro ponto importante aqui nessa transformação, tá? O que é o ponto importante? Tá vendo, ó? Se o meu reagente é bromo, o meu catalisador também tem que ter bromo, ok? De novo, tranquilo? Isso para o aromático, tá? Se aqui é bromo, aqui tem que ser bromo também. Se aqui tivesse o cloro, aqui ele ia aparecer o cloro, tá certo? Porque para evitar as contaminações, para evitar que eu tenha produtos indesejáveis, tá joia? Então, nas reações aromáticas, você sempre tem que ser específico. O catalisador, ele não é um catalisador genérico, tá? Ele é um catalisador específico. Então, se eu tenho um tipo de halogênio aqui no reagente, o catalisador tem que ter o mesmo
o mesmo halogênio, tá? No caso aqui, olha, o meu produto principal, né, seria a substituição, eu vou descrever o mecanismo já para vocês, tá? Eu teria o benzeno, continua sendo C6H6, certo? Só que no lugar de um dos hidrogênios eu tenho o bromo. Tá vendo? Um mol de bromo são 2 mols de átomos, né? Que é Br2, certo? Cadê o outro bromo? Vai formar um HBr, que vai se ligar ao bromo de saída. Tudo bem? Como que essa reação ocorre? Todas as substituições, todas, elas seguem o mesmo mecanismo. Eu vou descrever a dinâmica aqui, falando para vocês como é que essa transformação vai ocorrer passo a passo. Então, olha só, primeiro passo. Tá? Descrever esses passo a passo nas provas, assim, só se você estivesse fazendo a prova do ITA, do Instituto Militar, tá? Aí tudo bem, né? Porque lá a prova dissertativa ela é bem densa mesmo, né? Mas as nossas, nós temos aqui o UNB, o FG, o FISCAR, tá? Até mesmo a Unicamp, a prova de segunda etapa ele não pede esse mecanismo, mas eles comentam alguns intermédios dele, que é o que eu vou comentar com vocês, tá? Então, numa primeira etapa, num primeiro passo, tá, é eu tornar o meio reativo. Lembra que o benzeno é estável, tá? Ele não tem o porquê reagir simplesmente pela proximidade, tá? Então, eu tenho que provocar isso. E o provocar nada mais é do que gerar as quebras das ligações. Então, olha só, o que eu vou ter? Numa primeira etapa, o bromo está se ligando a outro átomo de bromo, né? Tá? Devido ao meio catalisado por um Br3, né? Eu vou gerar a heterólise dessa ligação. Então, olha só, eu tenho aqui um par de elétrons, né? Então, tranquilo? Então, um desses elétrons aqui vai ficar com quem? Com um dos bromos e o outro vai ficar na forma de uma carga positiva. Então, eu vou ter uma heterólise da ligação. Essa heterólise, vamos. Essa heterólise vai gerar para mim momentaneamente um bromo mais, tá? E eu vou ter um Br-, ok? Crianças, esse Br- aqui, ó, ele não está sozinho. Na verdade, ele se liga ao catalisador e dá origem ao FeBr4-. Tá? Ele é um ácido, ele é uma base de Lewis, né? Tá? Mas o que interessa é que eu tenho uma heterólise aqui para gente, tá? Ok? Bom, aqui, olha, eu gerei aquilo que dá o nome da reação. Esse indivíduo aqui, que é o bromo na forma de um cátion, é o meu eletrófilo. O que é um eletrófilo? É o indivíduo que tem deficiência de elétrons, é eletrófilo, eletrófilo, tá? Ele tem deficiência de elétrons. Pessoal, mas o bromo é eletronegativo. Se ele é eletronegativo, ele fica com carga negativa, certo? Não é todo dia. É aquela ideia, sempre não é todo dia. Vai depender do meio reacional. Tá? A tendência é que os elementos mais eletronegativos fiquem na forma de uma carga negativa. Tá? Como que não há diferença de eletronegatividade entre os dois, o rompimento da ligação é provocado por um dipolo momentâneo. Tá? Então, eu formo uma densidade de carga positiva que rompe a ligação. Aí eu tenho um cátion intermediário. Tá? Tranquilo? Então, essa é a primeira ideia. Tá? Então, o que nós tivemos aqui? Aqui nós tivemos uma heterólise, tá? Heterólise, a quebra da ligação formando um cátion e um ânion, tá? Estou deixando aqui os dois expressos, lembrando que o ânion está ligado ao catalisador por um período de tempo, tá? Pronto. O que eu tenho na segunda etapa? Numa segunda etapa, agora eu já tenho o meu eletrófilo gerado, que é o meu bromo positivo, tá? E eu tenho lá dentro do meu recipiente, do meu vaso reacional, tá? Todo mundo, né? Então, vou colocar aqui, ó, o Br+, aqui, ó. Crianças, pensem assim, ó. Tá aqui meu vaso reacional, tá? Quem é o vaso reacional? Meu recipiente que eu estou fazendo a minha transformação, tá bom? O que eu tenho lá dentro? Tem tudo, tá? Lá dentro está o benzeno, ok? Lá dentro tem o bromo e lá dentro tem o meu catalisador. Tá todo mundo junto, tá? Tá todo mundo se processando junto. O mecanismo aqui, passo a passo aqui, eu só estou descrevendo o que cada um está fazendo lá dentro do frasco, ok? Beleza?
Tá? Não, então, não são coisas separadas, eu corto tudo junto. Tá? O que aconteceu? Eu excitei uma molécula que era estável, ó, tá? Então, esse par de elétrons, que qualquer um deles, né, porque esse que está em movimento, um desses pares de elétrons vai lá e busca esse eletrófilo. Tá? Então, eu vou ter o quê? Presta atenção. Ó. Veja bem, tá? Eu estou descrevendo aqui o mecanismo porque há uns questionamentos relacionados a ele, tá? Então, Bruno, ó, par de elétrons está aqui, ó. Esse par de elétrons que estava dentro do anel, tá? Ele migrou para fazer uma ligação com o Bruno. Consequentemente, aqui, ó, o carbono deixa de ser aromático, tá? Ele perdeu o par de elétrons dele, tá ok? Ele passa a ter uma carga positiva sobre ele. Crianças, qual que é a pergunta aqui, ó? O que acontece? Nesse intervalo aqui de tempo, né, um intervalo de tempo muito curto que isso acontece, tá? Mas se você contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. O anel tem o quê? Só 4 elétrons pi. Se você aplicar a regra de Hooke, eu dou um número o quê? Não inteiro. E outro ponto, ó, esse carbono aqui já não faz mais dupla ligação, ele virou sp3. Então eu tenho uma molécula o quê? Não aromática. Então esse intermediário aqui, ó, tá? Esse intermediário, ele é um intermediário que não aromático, tá? Não aromático. Numa das etapas das reações em compostos aromáticos por substituição eletrofílica, há a formação de um intermediário não aromático. Pronto. Essa era o verdadeiro e falso da UNB. Tá? Lembra lá que as provas lá são... Você vai marcando verdadeiro e falso, né? Depois você faz suas pontuações. Então, é um caso. Aí você pode estar pensando no fundo da sua mão, eu não vou fazer no UNB. Beleza, essa é uma questão que caiu na UNB. Pode aparecer algo semelhante em qualquer outro lugar? Sim. Inclusive aí na prova do Instituto aí que vocês possam fazer para o vestibular daí do Instituto. Tá? Então, eu só estou mostrando as informações que são possíveis, são pertinentes. Tá? Crianças, tem mais alguma coisinha aqui? Não, tem muito mais outras informações, porém não são para vocês pensarem no vestibular. Tá? Terceiro passo. O que acontece? Essa situação aqui, crianças, ela é totalmente instável. Eu saí de uma molécula estável para uma molécula instável. Certo? A natureza da molécula não é boba. Tudo foi criado com uma perfeição maravilhosa. Né? Então, o que vai acontecer, então? A molécula vai se reorganizar para voltar àquela situação de estabilidade. Ok? O que é se reorganizar? É se tornar aromática novamente. Como? Assim, ó, você transportar essa molécula aqui de cima, o intermediário, aqui para baixo para descrever o terceiro passo para vocês, tá? Vamos ver bem devagar, eu vou copiar da mesma sequência, ó. Eu estou com uma carga positiva aqui, eu tenho esse bromo aqui. Como é que vai acontecer? Eu vou retirar esse hidrogênio aqui, ó. Por que eu vou retirar? Bom, eu estou descrevendo que vai ser retirado porque naturalmente a molécula já faz isso, porque é a melhor forma para ela voltar a ser aromática. E se tirar esse hidrogênio, esse par de elétrons do hidrogênio aqui, ó, volta para dentro do anel e eu passo a ter uma molécula aromática novamente. Quem é que vai arrancar esse danado desse hidrogênio, então? Ué, lembra que nós não formamos um Br menos? Foi. Então, esse bromo ataca esse hidrogênio, esse par de elétrons aqui volta para dentro do anel e esse hidrogênio sai numa forma de carga positiva. Aí o hidrogênio numa carga positiva e o brometo na forma de uma carga negativa, une-se a fome com a vontade de comer, forma o HBr e eu volto a ter a molécula novamente o quê? Aromática. Tá? Então eu restituí a aromaticidade da molécula aqui. Ó, tá? Então ficou dessa forma. Mais mais HBr, tá? Então, eu formei brometo de hidrogênio, tá? Bom, outro detalhe, né? Por que eu estou formando brometo de hidrogênio aqui? Eu estou formando brometo de hidrogênio porque se eu estivesse em água, eu estaria formando ácido bromídico, né? Brometo de hidrogênio porque ele sai aqui na forma de quê? Gasosa, tá? Essa é
a relação, tranquilo? E aqui deu como produto o bromo. Eu entendo, é complexo, é muito complexo, tá? São transformações que nós temos que nos deitar por um bom tempo sobre ela, para a gente ficar discutindo passo a passo, etapa a etapa. Aqui eu fiz um resumo bem resumido, né, para ser bem redundante, tá? Do que seria uma substituição eletrofílica. Quais são os pontos importantes que vocês têm que pensar sempre quando estiver encarando a questão. Tá? Então, vamos lá. As reações em aromáticos. Que tipo de reações que eu tenho? Eu tenho as reações de substituição, ok? Que tipo de substituição que eu tenho? Eu tenho uma substituição eletrofílica, tá? Então, eu não tenho adição nos aromáticos, eu tenho substituição eletrofílica, tá? Substituição aromática eletrofílica, sair. Tá? Pode aparecer assim para vocês, ou somente sai, depende da tradução, tá? Crianças, essa substituição eu vou trocar qualquer um dos hidrogênios, porque todos eles são idênticos, tá? Por um eletrófilo. Quem é o eletrófilo? É o ligante que vai substituir o hidrogênio. Esses eletrófilos podem ser quem? O cloro não, os halogênios, tá? Os halogênios, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, os aletos de alquila, quando eu quero fazer uma alquilação, e os acilas quando eu faço acilação, tá? Como eu fiz hoje, agora de manhã, a halogenação para vocês, à tarde eu vou fazer as outras aqui, ó, tá? Nós vamos fazer todas essas hoje, eu já encerro esse primeiro assunto, tá? A halogenação, qual que é o ponto-chave aqui que você tem que tomar cuidado nas leituras de vocês? A halogenação, o catalisador utilizado, ele tem que combinar com o halogênio, tá? Se eu estou usando cloro, tem que ter cloro nele. Aqui, ó, eu poderia, inclusive, colocar outros catalisadores do tipo FeCl3. Serviria para mim também, tá? Eu poderia ter aqui, ó, o AlBr3, tá? Ele é menos, ela aparece menos, tá? Mas esses três aqui, ó, sempre vão estar na vertente para vocês, tá, ok? Lembra que o flúor e o iodo, eles não aparecem nessas transformações devido às características dele. Ponto. Não esqueçam, catalisadores são covalentes, eles não são iônicos, eles não são sais, tá bom? Eles são moléculas, tranquilo? Beleza. As reações de substituição vão ocorrer em multietapas, aqui eu estou descrevendo, inicialmente a gente tem uma heterólise gerando o eletrófilo, tá? E depois, na sequência, a gente tem uma perda de aromaticidade, e depois dessa perda de aromaticidade, nós temos a restituição com a substituição do hidrogênio pelo grupo. Tranquilo? Aí eu tenho uma halogenação. Qual é a vantagem dessas transformações? Eu saí de um hidrocarboneto, olha aqui, ó, eu saí de um hidrocarboneto, molécula apolar, eu dei origem aqui a um aleto de arila, né? Ou um aleto de... aleto de arila, que seria o nome genérico, tá? Aleto de arila, que é uma molécula que é levemente polar, porque o bromo é mais eletronegativo do que o carbono, né? Então eu polarizo a molécula, tá vendo? Eu estou gerando situações que facilitam as novas transformações que eu possa vir a fazer nos anéis. Tá joia? Beleza? Então, esses são alguns dos pontos que nós temos sobre a aromaticidade. Então, vamos fazer o revival desse ponto, fechar aqui, tá? Quando é que eu tenho uma molécula aromática? Eu tenho uma molécula aromática toda vez que tratar de ciclos, ok? Onde todos os carbonos são sp2, consequentemente a molécula é plana, e eu tenho o quê? A regra de Huckel como referência. O que é a regra de Huckel? 4n mais 2 igual ao número de elétrons que formam a dupla ligação. A gente chama de 4n mais 2 igual a π. Lembra que eu apliquei aqui para vocês, tá? Quando eu resolver essa expressão e der um número inteiro, eu tenho uma molécula aromática. Se der um número fracionário, que não seja inteiro, tá? Eu tenho uma molécula não aromática. Então, esses são alguns pontos que vocês têm que se ater a ele, tá? A prova da UNB também já trouxe, por várias vezes, moléculas questionando sobre a regra de Huckel, tá? Ok? Então, se você vai olhar, é ciclo? Todos os carbonos são sp2? São. A molécula é plana? Se todos os carbonos são sp2, a molécula é plana.
Né? A regra de Huckel está de acordo? Você aplica a regra de Huckel, tá lá na prova da UNB, inclusive no texto eles colocavam a regra de Huckel, que é, e ele escrevia aqui, ó. Tá? Então, se você já ouviu falar dela, agora estou mostrando para vocês, se aparece, você já sabe resolver. Eu sei, não é uma questão simples, tá? Porém, você já tem uma informação suficiente para poder trabalhar com ela, tá bom? Joinha? Ótimo. Beleza. Então, eu tenho os diversos compostos, diversas moléculas aromáticas que estão relacionadas, tá? São moléculas muito estáveis, tá bom? Não tem características de moléculas insaturadas, apesar de serem insaturadas. Quer dizer, não ter características de molécula insaturada, isso implica em dizer que essas moléculas não sofrem aquelas reações de adição que nós vimos no alqueno, tá bom? Ótimo, então, crianças, esse é o primeiro ponto, tá? Aguardo vocês à tarde, tranquilo? É um outro link, tá? Para eu poder fazer a gravação de forma separada, tá? Depois eu coloco as gravações para vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham um restante de manhã excelente, tá? E nos veremos à tarde. Abraço para vocês.